Miguel, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece o seu comparecimento, gentilmente atendendo nosso pedido. Ele sempre esteve aqui com a gente. É um dirigente que nunca faltou com o Quintal Esportivo. E eu começo perguntando o que é que pesou no seu retorno aqui ao Galo, né? E como é que chega a sua disposição, como é que você chega, né, para ajudar o Galo a brigar por esse título que é difícil, né? Não impossível, mas é difícil, porque os clubes estão... os outros clubes, os rivais estão bem estruturados, né? Temos aí um clube que desponta como a sensação do futebol piauiense, que foi o adversário do River na primeira rodada, o Atlético Piauiense, e agora tem o Altos. Então, como é que você chega aí para tentar ajudar o River a brigar por esse título? Boa noite, Miguel Júnior. Boa noite. É uma satisfação imensurada estar aqui novamente. Aqui eu já me sinto como da casa, entendeu? E sinta-se mesmo. Como tu falaste agora há pouco, é mais uma vez aqui junto a esse programa, né, levando essa informação para o torcedor, não apenas do Galo, mas o torcedor do esporte piauiense. Ele acompanha porque ele sabe que através deste canal ele vai ter todos os informativos, não apenas do River, não apenas do Altos, mas em si de todos os clubes de futebol do qual vocês fazem a cobertura nacional, entendeu? Por que não internacional também, né? Fazemos tudo. Mas vamos lá, falando um pouco de River, nós viemos para cá para falar do Galo. Isso. Pena que o tempo é muito pequeno, porque senão a gente vai passar a noite inteira fazendo um bom tempo aqui. Fica à vontade. Tu fizeste uma pergunta e eu já te respondo até fazendo uma extensão dessa pergunta. Ou seja, essa nossa volta se deu por conta de o Galo tá precisando mesmo. Ele precisava de alguém com um pouco mais de experiência para somar com aquilo que vem sendo feito. O Danilo Félix, na gestão de gerente de futebol, começou a desempenhar um bom trabalho, é um trabalho digno de tirar o chapéu, e aí a gente vem para esse momento para somar junto com o Danilo, somar junto com essa diretoria, para que a gente consiga o nosso êxito. E o nosso principal êxito esse ano só existe um, é calendário. Hoje a gente não pode entrar em campo pensando em ser campeão, nós temos que pensar que vamos estar na final, porque o calendário só dá para esses dois times, é os times que chegam na final do certame. Não adianta tu chegar em terceiro colocado, porque terceiro colocado você não tem calendário não, o calendário é para primeira e para segunda. No caso o calendário do ano que vem, né, que você está se referindo. O calendário de 2026. Porque até mesmo o River só disputa estadual. Só disputa o estadual. Até mesmo porque eu tive uma conversa muito franca com o seu Júlio Arcoverde, com a diretoria que lá estavam presente, e sempre falei para eles o seguinte: se a gente tiver que queimar alguma bala, tem que queimar agora. Não adianta a gente chegar lá no final do ano e se lamentando de algo que não deu certo. Muito pelo contrário, tem que fazer agora. Esse é o momento de executar aquilo que nós pensamos e aquilo que a gente pode colocar em prática. Isso passa muito pela admissão do treinador Sidney Moraes, né? Então, assim. Sim. Como é que está funcionando esses primeiros trabalhos? Né? Porque como você traz pra gente, é uma sensação, obviamente que não, mas de urgência, né? Pra poder essa temporada já dar certo e ficar entre os dois primeiros. O River não pode errar, na verdade, né? Tem que ser muito assertivo, porque senão vai ficar pelo caminho. Essa questão de mentalidade, de fazer esse elenco entender que esse começo de temporada ele é crucial pro ano que vem, né? Nem para esse ano como um todo. E é muito difícil passar essa mensagem para eles, porque assim, sejamos francos, quem sabe do peso do River sou eu, Miguel Júnior, é o torcedor do River, é a diretoria do River. Alguns dos atletas que aqui estão no River, se a gente for aprofundar, eles não têm noção nem da grandeza e nem do tamanho que o River representa dentro do estado, entendeu? Por ser atletas que não têm esse amplo conhecimento sobre o River. Nós sabemos do peso que é, entendeu? Então nós temos que sentar com esse atleta, como eu já fiz, eu reuni, eu procurei entender o momento do atleta, eu tentei passar aquilo que eu tenho de melhor para o atleta, falei da importância do River, falei da grandeza do River, o River é maior do estado, o River é maior em conquista, o River é maior em torcida, então tudo isso você tem que fazer com que entre na mente dele e ele consiga assimilar essa grandeza para tirar o máximo de proveito desse atleta, porque até essa grandeza acaba atrapalhando, porque quando o atleta perde a primeira partida, automaticamente é psicológico, ele se abate, por quê? Porque ele vê a cobrança, e a cobrança do River é muito grande, entendeu? Então, o que eu estou em busca agora? Eu estou em busca de atletas que já estão no mercado, que estão atuando. Eu não posso nem pensar em pecar de trazer um atleta que ainda vai passar 1 ou 2 semanas para poder vir se preparar para jogar. Eu tenho que trazer um atleta inteligente e já joga amanhã, entendeu? Por isso que eu optei por trazer o Cebolinha do Sampaio Corrêa,
fez 35 jogos em 2024, já treinou com o grupo, já está relacionado com o grupo, por isso que eu optei de trazer o Zé Wilson, que estava no Asa de Arapiraca, fez várias temporadas no Asa de Arapiraca e estava no Jequié, fez a pré-temporada no Jequié, ele já estava com 24 horas sem treinar, já estava incomodado, então eu falei, esse é o cara. E aí trouxemos o cara para cá e vamos dar sequência agora e em busca desse mercado para fazer parcerias e tirar esses atletas que estão atuando para chegar no River e só vestir a camisa. Agora, Miguel, a gente sabe que o River tem urgência em montar, em reforçar a sua equipe para poder brigar pelo título do Campeonato Piauiense, né, para poder voltar às competições nacionais em 2026, mas não é uma tarefa fácil. O próprio técnico Sidney Moraes esteve aqui com a gente e disse, olha, eu tenho dificuldade de convencer alguns atletas porque o River só disputa o estadual e os caras querem um pouco mais, um quer Série D, outro quer Série B, que Série C, e aí fica mais difícil. Como é que você está tratando disso? Boa pergunta. Existe duas diferenças. Quando eu assumi o River em outubro de 2022, para ser mais preciso, dia 4 de outubro, eu tive reunido com o Genivaldo, aceitei o convite e ali começou meu planejamento. O ex-presidente Genivaldo Campos. Para mim, nessa época, eu também só tinha um calendário. Eu só tinha o estadual, só que era mais fácil. Por que, Miguel, que era mais fácil? Porque quando eu comecei o planejamento, eu tive outubro, novembro e dezembro para começar com a minha comissão técnica, no caso foi o Gerson Guzmão, e aí pegar jogadores que ainda estavam livres no mercado. Quando o Sidney Moraes aceitou o desafio agora em 2025, esses atletas, 70% deles já estavam apalavrados ou com pré-contrato assinado com outras agremiações. Então teve uma certa dificuldade sim para o Sidney. Eu tiro meu chapéu para ele, conseguiu montar um grupo aí junto com o Danilo, entendeu? Não foi fácil. Agora, o que nos resta? Entrar no mercado para tirar atleta de clube. Não tem outra solução. E outra, que me desculpe, eu sei que isso é até polêmico que eu vou falar aqui, mas com certeza o torcedor vai me entender. Você em busca de atleta que ainda está no mercado parado, esse atleta, com certeza, a serventia dele por Rio vai ser muito pequena. Porque o atleta que vai ter uma grande serventia, ele está trabalhando já. Exatamente. Os melhores já estão contratados. Né? Como eu te falei, pode ter uma certa polêmicazinha, porque eu, como dirigente, ter uma fala Sim. dessa, alguém vai interpretar que não é bem assim, tá? Mas essa é a minha visão e eu creio que deve ser a mesma visão do torcedor. O torcedor, ele vai optar por ter um atleta que está atuando, e não aquele atleta que ainda está parado, que não fez nenhuma pré-temporada. Esse não é o atleta ideal para o River. Bom, Miguel, já que você ligou o modo sincerão aí, tá sendo bem sincero, honesto, e é assim que tem que ser mesmo, o dirigente não pode não ser transparente para o seu torcedor. A gente sabe que esse ano o Campeonato Piauiense aumentou um pouco o sarrafo, né? O Atlético Piauiense chegou com um elenco fortíssimo, uma folha de pagamento muito elevada, muita estrutura. Sim. E a Esporte Clube também está com uma ótima estrutura, ou seja, os rivais cresceram. Você está otimista em relação ao River, né? Pelo que você viu de elenco, de estrutura, para o River realmente tentar algo mais nesse ano no estadual? Vamos lá, vamos por parte. Tu que és um observador do futebol, tu resumiu tudo. Aumentou o sarrafo. Essa régua do Campeonato Piauiense, ela aumentou de um certo nível que em 2023, quando eu fui campeão, o treinador de referência do estado era Gerson Guzmão. Aí daqui a pouco me apareceu o Gerson Testoni no alto, se eu não estou equivocado. Sim. E aí os outros treinadores, eles eram uns treinadores de nível, mas com nível sem aquele conhecimento, sem aquele nome lá fora, entendeu? Quando chega em 2025, se a gente for aprofundar, você tem Roberto Fernandes, que é hiper conhecido no mercado nordestino, do qual eu também fiz o convite para vir para o River em 2024, para que fique bem claro para o torcedor. Então você tem o Roberto Fernandes, você tem o Osto, que é o Papa Título, Papa Acesso do estado do Ceará. Entendeu? Você tem o Francisco Diá. Francisco Diá é campeão de Copa do Nordeste. Perdão, se não estou equivocado, campeão. Foi campeão da Copa do Nordeste com Sampaio Corrêa, não. Ele teve acesso no futebol piauiense. Então é um cara hiper conhecido. Né? Você tem o Arnaldo Lira no Parnaíba, que conhece bem o que é o futebol nordestino. Então, esse sarrafo, tu foi feliz em falar, ele aumentou. Aumenta o grau de responsabilidade, entendeu? E outra, as equipes financeiramente, elas estão bem estruturadas, elas não estão para brincadeira, entendeu? Talvez se a gente colocar na ponta do lápis, o River que ainda está um pouco atrás no termo financeiro, entendeu?
Possa ser que sim, até mesmo porque eu não acompanho a vida financeira do River. Nessa gestão eu não tenho acesso, não tive, não sei o que se passa. Tá chegando lá, agora, né? Estou chegando agora, então é muito precoce fazer afirmações de A ou de B ou de coisas parecidas. Não, eu prefiro então falar um pouco mesmo de jogador e de situações. E o que tu me perguntaste agora? Diante desse cenário, como é que você enxerga o River? Você está otimista? Aí tu me perguntaste agora há pouco, Miguel, tu tá otimista? Eu já sou um cara otimista por natureza. Você me conhece, já tive aqui diversas vezes, meu pensamento sempre é positivo. Agora, um campeonato aonde ainda não está decidido o título, do 4 de julho ao Atlético Piauiense, todos têm chance de ser campeão. E eu vou te falar uma coisa, nós não vamos entrar numa competição apenas para participar. Isso não é o modal de trabalho do River. O River vai entrar em busca daquilo que eu estou afim, que é o título. É isso que me interessa, é isso que interessa para o torcedor, é isso que interessa para a diretoria. Não adianta vir aqui fazer uma conversazinha de balela, que vamos apenas trabalhar, que vamos brigar pelo rebaixamento. Não, time não pode entrar em competição brigando para rebaixamento, ele tem que brigar brigando é por título, é por conquista, é por objetivo. E as partidas vão ser complicadas, a gente já tem um confronto contra o próprio Altos no domingo, então assim... Você tem o campeão estadual do ano passado, você tem o campeão estadual de 2023, que é o River, o campeão estadual de 2022, que é o Fluminense, e o Atlético Piauiense, que é a equipe de maior investimento do campeonato. Agora, fazer um comentário. É porque essa chave tem todas essas agremiações, que também vai achar que é fácil? Não é fácil, é como tu tá falando. É muito difícil. Agora, gente... Eu não posso chegar aqui simplesmente pro meu torcedor e estar pregando que é muito difícil, que é impossível. Impossível. Não. Nós vamos brigar. O River, a história dele é feita de quê? É de vitórias, não é de derrotas. Exato. E aí você já traz, como o jogo já é amanhã, como é que ficou a situação do elenco após toda a polêmica que teve no primeiro jogo para enfrentar o Altos nesse segundo jogo? Porque como eu trouxe aqui, são equipes assim, um grupo super equilibrado. Você perde a primeira partida com um jogo extremamente polêmico para o Atlético Piauiense e vai enfrentar um Altos logo em sequência. O outro favorito ao título, né? O atual campeão e também um dos favoritos ao título. Como é que está sendo trabalhado? Como é que foi trabalhada essa semana de reconstrução assim da mentalidade do jogador? Eu vou resumir apenas de uma frase. Apenas de uma frase que eu vou resumir. Quem era o franco favorito ao título de 2024? Era o River. O Parnaíba ninguém nem comentava. O Altos em si, não tinha um ser humano que diria que o Oeirense fosse perder aquela semifinal para o Altos. Concordam? Então, o Oeirense teve tudo para chegar à final, como o River teve tudo para chegar à final do campeonato. E quem foi que entendi? Quem foi que deu na final? Deu Altos e Parnaíba. Então, o que eu quero dizer para o torcedor? Que da mesma forma que nós éramos franco atirador e acabamos ficando pelo caminho, e dois times que chegaram na final, com todo respeito, mas não era o franco atirador daquele momento. Não era o franco atirador. E aí, o que me acontece? Hoje, o River é o contrário. Ele não é o franco atirador. Corre por fora. Mas nós vamos correr por fora e com uma corrida bem longa. Entendeu? Porque o Altos passou a ser o favorito quando ele chegou na final contra o Parnaíba. Aí é diferente. Aí foram fazer os comparativos de elenco e o Altos realmente é o favorito. E que foi muito equilibrado mesmo assim. No campeonato, final, né? pelo campeonato que foi feito, que salve diga aqui nesse exato momento, o Oeirense do presidente Fabiano e o River foi quem fizeram as melhores campanhas do campeonato. Inclusive, muita gente ficou surpresa pelo River e o Oeirense não chegarem à final. Então vocês concordam com a minha linha de raciocínio, né? Claro, então, eu era o franco atirador e daqui a pouco minha bala falhou. Hoje eu não sou o franco atirador, mas não significa que eu também não tenho uma bala. Bom, falando em bala, né, o River vai conseguir algum aporte financeiro? Você já esteve conversando aí com os dirigentes que estão aqui nesse momento no Galo, né? Porque o futebol, você deve concordar comigo, Miguel, é feito muito em função do dinheiro, né? Do investimento. Tudo que tem pouco investimento, ele tem menos chance de brigar por alguma coisa naturalmente, a mais, né? A lógica é essa. A lógica é essa. Sim. Então, diante desse cenário, dessa realidade aí, como é que você está vendo o River com possibilidade de melhorar um pouco mais seu elenco, de dar mais condições e também mais motivação ao grupo para, como você disse, correr por fora e quem sabe surpreender a todos no final da temporada? Olha, o que mais me surpreendeu foi meu primeiro contato que eu tive com o Júlio Arcoverde. Não é o primeiro contato da carreira, é o primeiro contato com o meu retorno. E quando eu tive esse contato com o senhor Júlio Arcoverde, estava ele presente, ele conseguiu unir toda a diretoria, Júlio Arcoverde, Genivaldo Campelo, Dr. Jário, Dr. Zé Neto, daqui a pouco estava o senhor Saulo, que chegou agora, o senhor Wilson, se eu não estou equivocado, porque eu não estou gravando
gravando ainda todos os Mas nomes. são esses nomes mesmo. Mas quer dizer, estavam todos presentes, todos unidos, entendeu? E essa união deles é onde eu estou muito confiante que vai fazer a grande diferença para a conquista de 2025. O técnico Sidney Moraes, né? Ele também está confiante? Você já conversou com ele pessoalmente? Na verdade, o Sidney Moraes... Eu conversei com ele aqui, eu senti ele uma pessoa muito sensata, pé no chão, ele não gosta de falar muito, ele é assim, o famoso mineirinho, né? Fica na dele e tal. Chega, em algum momento pode até parecer que chega até a incomodar, né? Devido àquele silêncio, aquela tranquilidade. Porque o treinador, você espera sempre um algo a mais, né? Sempre a resposta na ponta da língua, aquele cara enérgico, aquele cara que vai geralmente para o confronto, não. O estilo dele é outro. Agora o Sidney Moraes, uma curiosidade, eu conheço o Sidney desde 2012. Desde 2012. Quando o Sidney... vão 13 anos, são 13 anos. Eu tive em Varginha lá com o Boa Esporte, ele era o treinador do Boa Esporte, levei 3 atletas para ele, os 3 atletas jogou. Então já conheço o perfil de trabalho do Sidney, conheço a forma que ele trabalha. Eu sou um cara que sou fácil de diálogo e conversar com uma pessoa que você já conhece há mais de 13 anos facilita mais ainda meu trabalho, entendeu? Verdade. E aí o que o Sidney sentiu na minha chegada? Ele sentiu segurança. Mas a segurança não é de que chegou o Miguel, meu emprego está garantido. Não é isso, que fique bem claro. Eu sou profissional ao extremo. A segurança que eu dei é de que, Sidney, eu estou aqui para somar contigo, eu estou aqui para a gente pontuar, para a gente encontrar os erros e corrigir esses erros, entendeu? Porque uma coisa eu posso te falar, o Sidney, ele é um conhecedor do futebol. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe perfeitamente, ele não é Tem uma história no futebol. Ele não é um inventor do futebol. Tem muito treinador de invenção por aí, que eu prefiro não citar nomes, mas não é o caso do Sidney Moraes, entendeu? No caso, até substituiria a palavra segurança por confiança. Por confiança, perfeitamente. Ele sentiu uma confiança a mais, porque o meu primeiro diálogo com o Sidney foi 100% aberto. E aí eu tenho agora um diálogo sempre com o Sidney Moraes, com o próprio Danilo, que é o gerente, que não pode ficar de fora. O gerente do clube tem que estar participando das conversas ligadas ao futebol. E o Saulo, que é a pessoa indicada pelo Júlio Arcoverde, que também está acompanhando o futebol. Então, depois que a gente faz essa junção, que a gente começa a conversar, a probabilidade de chance de 4 cabeças pensar e sair um algo é muito maior. Tá certo. Mais alguma pergunta, Cássio? Eu acredito mesmo só desejar os melhores momentos do River nessa temporada. A gente sabe como é importante a fortificação dessa equipe e de tudo que ela representa para o estado. Então, assim, a sua volta é de extrema importância para todo esse funcionamento, sem dúvida nenhuma, do River. Como você bem disse, tem que focar mesmo em ser primeiro e segundo, para pensar não só no título dessa temporada, porque tem que entrar pensando no título, mas também na temporada que vem. Eu acredito porque atrapalha muito, né, o fato do clube disputar apenas uma única competição no ano, é isso, Miguel? Sim. Primeiro, agradeço pelas palavras, boas palavras, fico muito grato, entendeu? E a minha recíproca junto a vocês, ela também é verdadeira, também porque eu sou muito cordial, sou muito cortês com a imprensa esportiva daqui do estado, entendeu? E tu tá certo, a gente não tem que pensar em outra coisa, nós temos que pensar em união, vitória e vitória e vitória. Não tem que pensar em outra situação, até mesmo porque o futebol ele tem 3 resultados. Você vai entrar num clássico desse, você já sabendo que uma das 3 coisas vai acontecer. Não pode acontecer a quarta, que a quarta é anular uma partida. Dificilmente isso vai acontecer. Então é empate, vitória ou derrota. E nós vamos em busca da primeira opção, que é a vitória. Tá certo. Conversamos aqui com o Miguel Júnior, do River Atlético Clube. Está de volta ao clube, né? Um dirigente que agradou pela passagem dele por aqui, faz sempre um trabalho muito sério. O River cresceu quando ele esteve por aqui. Que bom que o River acreditou nele novamente. Se me permite 5 segundos. Até como forma de convocação para a torcida do River. Fique à vontade. Eu não preciso nem convocar, tu acredita? Que a torcida do River é uma torcida que ela já é apaixonada por natureza. Ele é apaixonado por natureza. Ela vai comparecer, né? Ela vai chegar, entendeu? A Esporão do Galo, Galo de Aço, o torcedor comum da arquibancada, eles comparecem de qualquer forma, porque o River está no sangue. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma postagem na minha página social que eu disse assim: o piauiense vê o sangue vermelho. Eu vejo o sangue do piauiense preto, branco e vermelho. Tricolor. Tá certo, Miguel Júnior, obrigado pela entrevista aqui no Que Tá Esportivo, ele que sempre nos atende, né, gentilmente aqui, trazendo as informações do Galo. Tá de